Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Hoje nós leremos Gênesis capítulo 11 e 12, o Salmo 6 e o capítulo 6 de Mateus. Esse é o nosso programa, esse é o nosso plano. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Ó Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, gratos pelo teu sustento diário, por tuas bênçãos espirituais, por tuas bênçãos materiais, por tuas bênçãos, ó Deus, no que diz respeito à igreja, à comunhão dos irmãos e à nossa família. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos aperfeiçoe a cada dia, porque há muito a ser transformado na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, tanta coisa, ó Deus, que precisa ser mudado. E que esse tempo de leitura e reflexão na Tua Palavra sejam úteis nas Tuas mãos nesse sentido, Pai, de sermos transformados à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, nessa leitura de hoje. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de hoje. Gênesis capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram para pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Bom, temos aqui a tentativa humana de tornar célebre o seu próprio nome, né? Eles tinham uma só linguagem, eram um só povo praticamente, e ali eles tentaram construir algo que, que ficasse marcado, né? Que fosse realmente muito relevante para que eles ficassem famosos, né? Por toda a terra. E ali nós vemos que o Senhor Deus, até de modo plural, né? Porque o Senhor, ele percebe o que está acontecendo, ele diz: Isso é apenas o começo, né? Não haverá restrição nenhuma para o que planejam fazer. Então ele fala no plural: venham, desçamos, vamos descer, confundir a língua deles, né? Então, nós não sabemos exatamente o que esse plural indica, se indica a Trindade ou se indica Deus juntamente com os seus anjos, enfim, talvez um sinal aqui da Trindade em operação, né? Bom, de fato, essa tentativa humana de tornar célebre o seu próprio nome ainda não acabou, né? Isso ainda está presente no coração humano. Veja que tudo isso depois do dilúvio, né?
Então, isso não acabou. Os seres humanos ainda querem fama, desejam poder, desejam tornar célebre o seu próprio nome e, de certa forma, a diversidade de línguas complicou um pouco essa questão, né? Hoje em dia a gente vê, de uns anos para cá, a globalização, no sentido de que não há limites praticamente entre os povos da Terra. A língua inglesa hoje é uma língua universal, como foi no passado outras línguas, como o grego no tempo de Jesus era uma língua universal também, mas parece que cada vez mais o mundo se torna um só, né? E é sempre aquelas teorias da conspiração, né? De uma mente ou grupos tentando, enfim, implantar um regime único no mundo inteiro e tudo mais, mais ou menos se harmoniza com isso, né? Tentativa da humanidade se unificar, né, e tornar uma só. E Deus tem seus caminhos para cumprir seus planos. Então, não importa quais sejam os planos dos homens, o plano de Deus é que vai sempre prevalecer. Versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber, e depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg, e depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu, e depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 30 anos e 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles para Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Bom, nós vemos aqui novamente a descendência de Sem, chegando então até Abrão. Nós vemos aqui que essas famílias, né, a família de Tera, talvez seus pais, avós, enfim, eles eram praticamente nômades, né? Eles mudavam de ambiente, e nós vemos aqui, por alguma razão, Tera, o pai de Abrão, saindo da onde ele estava, juntamente com seu filho Abrão e Ló, indo para a terra de Canaã. Quer dizer, o objetivo, né, o destino, né, de ir para a terra de Canaã não surgiu primeiramente na mente ou no coração de Abrão. O seu pai já havia saído com ele como chefe da família, do clã,
já havia saído com ele, com Ló, para eles irem para Canaã. Mas eles param no meio do caminho aí, em algum lugar chamado Harã. Então, Tera não consegue chegar até Canaã, que era o seu objetivo. Ele morre em Harã. E aí de Harã é onde Deus chama Abrão para seguir adiante até Canaã. Provavelmente havia uma certa, um certo movimento, né, do Oriente, do Extremo Oriente, na direção ali da terra de Canaã, o Oriente Médio. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Então, Abrão é dos descendentes de Sem. Nessa terra de Canaã vivem os descendentes de Cã, o outro filho de Noé. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte a leste de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Então nós vemos Deus chamando, fazendo um chamado muito especial para Abraão. Ele promete fazer dele uma grande nação, promete abençoar toda a terra, ou todas as famílias da terra a partir dele. Então vemos aqui um chamado muito especial, né? O pai de Abraão, como eu disse, já tinha a intenção de ir até Canaã. Não era novidade que Abraão pudesse ir para lá, mas nós vemos um chamado especial de Deus para Abraão. A gente não tem essa narrativa bíblica, talvez beira até a especulação, mas talvez até Deus já havia se comunicado com Tera, não sei. Mas o ponto é que Abrão recebe um chamado especial, né? Ele é chamado a se desligar da sua parentela, da casa do seu pai e ir para uma terra que ele iria mostrar, né? Então, talvez ele não sabia exatamente para onde ia na região de Canaã, embora ele já, né, com seu pai já estava indo naquela direção. Então há muita coisa, há muito aspecto de novidade nesse chamado, sem dúvida, né? Então foi um chamado desafiador, sem dúvida nenhuma, para Abraão. E ele vai juntamente com seu sobrinho, juntamente com a sua esposa e com todos os que foram acrescentados em Harã. E aqui, sem dúvida, uma referência aos servos, aos empregados, ou poderia-se dizer aos escravos, né, de Abraão, mas era parte da família praticamente, né? Bom, chegando lá ele faz um altar, ele invoca o nome do Senhor, enfim, um relacionamento estreito de Abraão ali com Deus, né? Abraão no Egito, versículo 10. Havia fome naquela terra, assim Abraão, ou Abrão,
foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: Essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então nós vemos que eles chegam no Egito. O Egito é, é ocupado ali, aquela região é ocupada pelos filhos de Jafé, que é o terceiro filho de Noé. Então tem os semitas, da onde descende Abrão, tem os cananitas que estão naquela região para onde Abrão foi, e tem os, os, os egípcios e pessoal daquela região, que são os descendentes de Jafé. Chegando lá, Abrão, que ainda não é, ele é um homem crente, mas ele ainda não é completo na sua fé, na sua, é, na sua vida coerente com a vontade de Deus, né? Ele ainda não está completa a obra de Deus na vida dele. Ele ainda toma uma iniciativa como essa, de colocar em risco todo o plano de Deus, de pôr a sua própria esposa em risco dentro da casa de Faraó. Ele se mostra medroso, né, de ter sua vida ceifada por conta ali da sua própria esposa, quer dizer, de certa forma, uma desconfiança no que Deus havia dito para ele, né? Então, nós temos aqui um Abraão imaturo que ainda tem muito a crescer. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Então eles são reencaminhados de volta, levam tudo. Faraó fica atemorizado com a, aquilo que Deus fez, alertando-o de quem ele era, né? E punindo com pragas, enfim. Então, eles retornam, né, para Canaã. Pois bem, vamos seguir aqui. Já lemos Gênesis 11 e 12, agora o Salmo 6. Vamos lá. Salmo de número 6. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas e o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Esse é o Salmo 6, oração em tempo de angústia.
ele se derrama diante do Senhor, ele declara sua profunda tristeza, sua perturbação diante do Senhor, ele fala para Deus até quando, ele pede que o Senhor volte, seja gracioso com ele, fala que está cansado de tanto gemer, etc. Essa é a primeira parte, né, do Salmo, até o versículo 7, né, de tristeza os meus olhos se consomem, etc. Aí no versículo 8 tem uma virada no tom, né? Aliás, vários salmos são divididos em duas partes, viu? Uma parte de lamento, de tristeza, e a segunda parte como se ele tivesse escrito depois, quando Deus já deu a ele a resposta, já o livrou, já o abençoou, e é o que acontece aqui. Versículo 8: afastem-se de mim todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então, nós vemos aqui a resposta de Deus, ele se sente acolhido, atendido, ele se alegra no Senhor, e ele se pronuncia contra os seus inimigos de modo vitorioso, como nosso Senhor Jesus Cristo, que Davi representa, né? Como rei do povo de Israel naqueles dias, ele representa o rei dos reis, o nosso rei, o Senhor Jesus, que venceu depois de tanto sofrimento e se ri, como diz o Salmo 2, dos seus inimigos. E seguindo avante, Mateus capítulo 6. Seguindo o texto do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Uma das coisas mais comuns entre nós, seres humanos, é que a gente gosta de ser reconhecido pelos nossos feitos. Quando fazemos coisas boas, logo nos exaltamos, queremos contar, queremos que as pessoas nos elogiem, não é? Mas isso é absolutamente o contrário do Evangelho. A lei do Evangelho nos diz que nós devemos fazer tudo em secreto, de forma discreta, sem chamar a atenção de ninguém. Porque a nossa recompensa não deve vir dos homens, mas de Deus somente. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Uma pausinha aqui para tomar uma água. Veja a orientação de Jesus quanto à oração, de nós também não precisarmos ser vistos pelos homens na nossa oração. A gente vê um movimento, dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, aquelas orações fervorosas, aquelas orações eloquentes, né? Aquelas orações extravagantes. Né? E Jesus nos ensina uma oração tão simples, que é a oração que vai vir aqui depois, inclusive a partir do versículo 9. Né?
E ele diz, olha, quando você for orar, você não precisa ser visto pelos homens. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar lá em secreto para o seu pai. Você não precisa ir para o monte. Você não precisa fazer nada para que os outros vejam. Né? E sobre as repetições, é claro que, como diz aí, nós não devemos usar de vãs repetições, ou seja, repetições vazias, repetições sem sentido, como um mantra, sabe aquelas orações, a própria Igreja Católica Apostólica Romana, com a oração de Ave Maria, com a oração de sei lá do que, o próprio Pai Nosso. Também orações no contexto budista, que nem chamam oração, mas ficar repetindo, repetindo, repetindo aquilo ali, aquilo são vãs repetições. Agora, quando a gente ora insistentemente com Deus por determinadas coisas, né, não necessariamente são vãs repetições. Tá? É importante a gente tomar cuidado, porque podem se tornar vãs repetições quando a gente faz essas orações de modo mecânico, de modo vazio de sentido, de significado, né? Para o nosso coração, inclusive. Então a gente deve tomar cuidado em relação a isso, porque sim, de fato, podemos incorrer nisso, nessas vãs repetições, se orarmos pelo mesmo motivo de forma mecânica, sem nenhum sentido. Bom, o modelo de oração que Jesus nos dá a partir do versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Modelo de oração, uma oração que tem alguns pedidos, né? Que Deus seja santificado, que o reino de Deus venha, ou seja, nós sejamos governados por Deus, que a vontade dele prevaleça na terra, como prevalece no céu, que ele nos dê o pão diário, ou seja, aquilo que nós precisamos no dia. Né? A gente talvez tenha o costume de orar pela provisão futura também, né? Senhor, não me dê isso, me dê aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. O Senhor Jesus nos ensina a pedir aquilo que a gente precisa para o dia, né? Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, na oração de Jesus é vinculado o pedido de perdão a Deus pelo, pelo, com a nossa própria atitude de perdoar os outros. Quer dizer, se nós não perdoamos os outros, nós não temos direito de perdoar, de pedir o perdão de Deus. É o que diz aqui, inclusive no versículo 14 e 15, um complemento à oração. Se perdoarem os outros as ofensas deles, o Pai de vocês vai perdoar vocês. Se não perdoarem as ofensas dos outros, também o Pai de vocês não vai perdoar vocês. Então está vinculado o perdão de Deus ao perdão que damos aos outros. Então, se temos dificuldade em perdoar aos outros, é porque a gente talvez não tenha ainda desfrutado, compreendido suficientemente o perdão de Deus para conosco. E se não temos perdoado outras pessoas, tampouco nos cabe o direito de pedir o perdão de Deus. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Outro pedido que ele faz no versículo 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Também um pedido para que Deus nos proteja. E aí um colchetes, né? O colchete significa que em alguns manuscritos esse trechinho não aparece, mas em outros aparece, né? Então coloca-se entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Sobre o perdão, ainda convém lembrar que perdão é a quitação de uma dívida. Quando nós perdoamos alguém, é como se essa dívida não existisse mais. Como se aquela ofensa não existisse mais. Quando nós perdoamos alguém, nós perdemos o direito de trazer de volta aquela situação contra aquela pessoa. Perdemos o direito. Tanto é que se a gente falhar nisso, ou seja, se a gente depois de ter perdoado, nós trouxermos de volta aquela questão contra aquela pessoa, quem está em pecado somos nós. Difícil, né? Nós somos maus, irmãos. Versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Veja, tudo em secreto, tudo. Não faça as coisas para ser reconhecido, está lá no começo. As boas obras, as esmolas, nada. Ninguém precisa ver. As orações também, ninguém precisa ver. Você pode entrar no seu quarto, orar lá em secreto. Aliás, sobre oração ainda tem um detalhe, né? Nós temos no início do ano a semana da oração, em que todos são convidados a orar e orar em voz alta, né? Mas veja, isso não é um pecado, né? A gente tem que orar só no quarto. Não é isso, né? A oração no quarto, ela é aquela oração individual que nós temos, que nós fazemos diante de Deus, mas não há dificuldade nenhuma, nenhum problema em orarmos juntos também. Inclusive, no Novo Testamento nós vemos na reunião do povo de Deus, o povo orando junto. E é assim também, entendeu? O que não pode acontecer é essa hipocrisia de orar para ser visto, de usar palavras retóricas, eloquentes, de forma a ganhar certa projeção no contexto do povo de Deus, né? Isso não. Versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu coração, aí estará onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui sobre o jejum que eu estava falando, né, também fazer de modo que Deus somente Deus veja, que ninguém mais veja, né? E aqui os tesouros, aqui sem dúvida um confronto ao nosso ímpeto por acumular riquezas sobre a terra, né? É claro que ser rico não é pecado, mas há um grande risco na riqueza. É claro que acumular bens não é pecado, mas há um risco muito grande disso se tornar o tesouro do nosso coração. Então, cuidemos para não entrarmos nisso, né? É claro que é importante a gente fazer planos, é importante a gente se preparar, mas há prioridades, há coisas acima do dinheiro, né? Muitas coisas acima do dinheiro. E são essas coisas que a gente deve procurar acumular mais e mais na nossa vida, né? Juntar tesouros nos céus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Os olhos são a lâmpada do corpo, né? Aquilo que entra pelos olhos dirige o corpo inteiro. Então veja aí vejamos nós, né, o que estamos expondo diante dos nossos olhos. Isso vai guiar o nosso corpo inteirinho, vai nos dirigir. E se o caminho para onde nós estamos vendo, aquilo que nós estamos expondo diante dos nossos olhos é trevas,
Nosso corpo inteiro está caminhando para as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Talvez todo esse texto aqui esteja vinculado a uma questão do dinheiro, desde aqui do tesouro do céu, a luz do corpo e os dois senhores. As preocupações agora. A ansiedade, famosa ansiedade do nosso tempo, que não é novo, né? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é a medida de 40 e poucos centímetros, olha lá, 44 centímetros. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a prioridade, o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que deve ser feito de acordo com as leis do Senhor. Isso é prioridade. E o que vai ser necessário para a gente cumprir tudo isso, Deus proverá. Deus proverá. É como quando Deus chama alguém para ser missionário, para se deslocar da sua casa, da sua família e ir para uma terra distante. A semelhança de Abraão, pode-se dizer. Esse missionário, ele se lança aos pés de Deus e deposita em Deus a confiança de que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu me refiro aos missionários, mas em grande medida, talvez em toda medida, o chamado para ser pastor, ou a convicção que vem de Deus para alguém ser um pastor, pelo menos dentro dos moldes, né, de como é na Igreja Presbiteriana do Brasil, é basicamente isso também. É se lançar nas mãos de Deus. Porque, especialmente quando o pastor trabalha em tempo integral para a igreja, né, da igreja vem todo o sustento. Né? E se a igreja vai bem, né, possivelmente o pastor vai ser bem amparado. Se a igreja vai mal, possivelmente o pastor vai ter mais dificuldades também. Né? Então é uma dependência de Deus contínua. Mas, embora eu esteja tomando aqui o exemplo do missionário, até do pastor, nesse contexto, nós precisamos entender que todas as pessoas, todos os crentes, todos os filhos de Deus, em alguma medida, estão dentro desse contexto, porque o seu próprio trabalho não é o que garante, no final das contas, a sua subsistência, mas sim Deus, porque é Deus quem dá o trabalho. Não é a sua saúde que garante alguma coisa, não é a sua economia que garante alguma coisa. Tudo vem de Deus. Isso a gente precisa entender. Se a gente tem roupa para vestir, comida para comer, calçado, se a gente tem as coisas básicas para a nossa sobrevivência, tudo isso vem de Deus. Não foi a nossa ansiedade do passado
que nos moveu a ter o que temos hoje. Portanto, não é a nossa ansiedade de hoje que vai nos mover a ter o que teremos no futuro. O Senhor Deus nos dará diariamente o que nós precisamos. E assim termina a leitura de hoje. Vamos fazer aqui o registro. Janeiro, dia 7, é que está indo ao YouTube essa gravação. Muito bem, essa é a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.